Olá, eu me chamo Ana Godoy e hoje eu quero falar com você sobre qualidade da evidência científica. Mas antes da gente começar, se você não me segue aqui ainda no YouTube, por favor, comece a seguir e ajude a compartilhar esse vídeo com pessoas que têm dúvidas sobre qualidade da evidência científica. Porque tantas vezes a gente fica parado no tempo pensando, poxa, será que esse artigo científico é bom? Será que eu posso usar esse artigo científico na minha prática? Será que esse artigo científico é de fato interessante e confiável? E a gente tem um caminho muito prático para conseguir resolver esse nosso problema de entendimento da qualidade da evidência científica. E é isso que eu vou falar aqui com você hoje. Não esqueça que se você não tem um artigo de boa qualidade que representa um estudo de boa qualidade científica, você pode estar cometendo um erro na hora de aplicar isso na sua prática. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre esse ponto. E para isso a gente vai entender sobre o sistema GRADE, que é a forma mais rápida para a gente conseguir avaliar a qualidade de uma evidência científica. Mas Ana, o que é o sistema GRADE? Nada mais é do que uma ferramenta que nos ajuda a otimizar a avaliação por meio de critérios objetivos, amplamente utilizado especialmente em revisões sistemáticas. Então, se você quer começar a avaliar a qualidade de uma evidência científica, comece por uma revisão sistemática. Muitas vezes a gente pega um estudo com 20 participantes e diz assim: nossa, mas esse estudo mostrou aqui que o resultado é muito bom, que essa evidência aqui é muito útil, que essa intervenção pode ser aplicada, mas é um estudo que pode ser de baixa qualidade metodológica. Já começando aí pela evidência científica e pelo tamanho da amostra. Por quê? Se eu tenho um estudo de baixa qualidade metodológica com alto risco de viés, eu já tenho aí um grande problema na hora de tirar uma conclusão para minha prática. Então a gente precisa começar a ter isso de forma mais clara na nossa mente. Então, qual é a primeira opção quando eu quero de fato adotar alguma medida, alguma conduta na minha prática clínica, na minha prática profissional? É encontrar revisões sistemáticas. Se você acha a revisão sistemática, você precisa avaliar a qualidade da evidência dessa revisão sistemática. Não basta ser uma revisão sistemática. Precisa ser uma revisão sistemática bem conduzida, que aí a gente vai considerar a qualidade metodológica dessa revisão e, além disso, a qualidade da evidência científica que reflete o que tem nos estudos originais, ou seja, nas pesquisas de campo que foram conduzidas. Se são pesquisas ruins, a tendência é que a qualidade da evidência científica seja ruim também. Então, é sobre isso que nós precisamos estar atentos na hora de construir o nosso raciocínio científico e levar para nossa prática. Então, não caia nesse discurso de vários profissionais que te falam assim: nossa, mas tá lá, tem uma evidência científica, e aí quando você vai ver, é ruim. E evidência científica ruim faz com que você pense que aquele profissional não está tendo o melhor cuidado que ele poderia ter com você. Por quê? Porque ele não sabe nem criticar a evidência e trazer isso de maneira prática e lógica para a realidade. Esse discurso de que na minha prática funciona, de que por aqui eu vejo resultado, não se discute com a ciência. Então a gente precisa ter esse tipo de discernimento na hora que nós estamos aí pensando em qualidade da evidência. Bem, e ainda bem que existe uma ferramenta para ajudar a gente nessa avaliação, especialmente quando nós estamos falando de revisão sistemática, que é o sistema GRADE. Nada mais do que questionamentos e direcionamentos para que a gente consiga tomar uma decisão fundamentada na evidência científica de revisões sistemáticas. Então, com esse sistema, eu tenho uma série de itens, uma série de detalhes que serão ali questionados, abordados dentro dessa construção, e esses detalhes me ajudam a ter esse direcionamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma revisão sistemática, eu preciso minimamente avaliar se nesta revisão sistemática tem uma meta-análise. Por quê? Se não tem uma meta-análise, a qualidade da minha evidência científica automaticamente vai ser rebaixada, vai ser reduzida. Porque se eu não tenho uma mensuração quantitativa dos eventos, eu não consigo conduzir uma meta-análise.
Ah, Ana, toda revisão sistemática que não tem meta-análise é ruim? Não. Cuidado para a gente não confundir qualidade da revisão sistemática com qualidade da evidência científica, que é o que nós estamos discutindo aqui. Nem toda revisão sistemática vai ter meta-análise, por quê? Porque nem todos os estudos originais conseguiram sintetizar as informações quantitativamente para trazer para uma meta-análise. Mas essa clareza e esse discernimento você precisa ter na hora de julgar a evidência. Então, muitas vezes virão aí afirmações do tipo: ah, mas foi comprovado que tal situação melhora tal desfecho, tal resultado, mas tá, e aí não tem nenhuma meta-análise para poder ajudar a qualificar essa evidência, aí a gente já começa a desconfiar desse resultado, a gente já começa a desconfiar dessas afirmações. E mecanismo biológico, ele não é suficiente para a gente dizer que algo realmente é bom ou não. Por quê? O mecanismo biológico explica ali a plausibilidade por trás daquele processo. Mas eu preciso ter a constatação científica para conseguir realmente tomar essa decisão e avaliar se aquilo de fato tem uma aplicabilidade prática. Então, às vezes, você vai estar por aí dizendo: não, mas eu sei que aquela medicação, aquela droga vai ter aquele efeito, e quando na realidade pode ser que tenha uma série de outras consequências que não foram avaliadas de forma adequada e a gente não consegue aplicar isso na prática. Então, você usar somente um ensaio clínico randomizado para tomar uma decisão prática, você precisa ter muita cautela. É claro que a gente reconhece aqui que tem o tempo dos estudos serem formulados, dos estudos serem construídos e, a partir disso, publicados e as publicações serem avaliadas e a gente tem uma revisão sistemática com meta-análise. E aí o ensaio clínico randomizado nos ajuda a ter alguns direcionamentos, mas a gente precisa ter cautela para não aplicar toda a novidade dentro de uma realidade, sendo que você talvez não consiga constatar essa segurança em múltiplos estudos. E é por isso que a gente faz hoje, conduz revisões sistemáticas com meta-análise, justamente para resolver esse tipo de conflito científico que pode aparecer. E foi assim com inúmeras medicações que surgiram ao longo do tempo, em que alguns falavam que funcionava, outros falavam que não funcionava, e esse dissenso a gente pôde resolver por meio de uma revisão sistemática com meta-análise. Então, muito cuidado na hora de aplicar na sua prática um resultado que você não consegue julgar verdadeiramente se é bom ou se não é bom. A cautela é extremamente importante para isso. Então, você pode sim ter um grande problema se você aplicar aquilo que você não consegue julgar se realmente é bom ou não para aquele indivíduo, para aquela pessoa ali que está necessitando ser acompanhada por você. Certo? Então, o primeiro passo é escolha uma revisão sistemática e avalie a qualidade dessa evidência. Então, para isso, para a gente avaliar essa qualidade, nós temos alguns requisitos mínimos que vão dizer se essa evidência científica ela é boa, moderada ou ela é de alta qualidade. Então, se a gente consegue ter entendimento desses critérios, a gente já vai ter ali um julgamento mais objetivo. É claro que podem acontecer circunstâncias que a gente não espera. O conhecedor dessa ferramenta pode acabar escrevendo no seu artigo alguns critérios, algumas classificações, considerações que até nos levem a entender que a qualidade científica ela é boa. Mas na realidade o que nós precisamos ter é esse discernimento crítico na hora de avaliar. Então não basta somente avaliar a qualidade da evidência sem considerar a qualidade da revisão sistemática, que aí é qualidade metodológica. A gente tem algumas ferramentas que podem ser aplicadas para isso, como o Amistar 2, por exemplo, que nos ajuda a avaliar essa qualidade metodológica da revisão sistemática. Por que eu digo isso? Aqueles critérios de qualidade da evidência podem ser abordados no texto, mas a revisão sistemática pode ser completamente enviesada. Então, ela vai direcionando a sua evidência científica para um caminho
que você vai acreditar que é bom, mas na realidade a revisão sistemática é ruim. Então veja como esses aspectos eles estão ali relacionados. Então a gente precisa ter essa criticidade na hora de avaliar a revisão sistemática e na hora de avaliar a qualidade da evidência, que são dois aspectos diferentes. Eu posso ter uma revisão sistemática ruim que pode dizer que a qualidade da evidência é boa. Então, a gente precisa ter cautela. E eu posso ter uma revisão sistemática muito boa que mostre que a qualidade da evidência científica sobre um determinado tema é ruim. E aí a gente precisa o quê? Não aplicar isso na realidade se a evidência científica é considerada ruim. Mas é importante que você aprenda a fazer esse julgamento e não dependa dos autores para te dizer ali de fato se essa qualidade é boa ou ruim, tanto da evidência científica quanto do método aplicado na sua revisão sistemática, se a revisão sistemática é metodologicamente boa. Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de construir a lógica científica. Agora eu quero te dizer, se você ainda não está me seguindo aqui no canal, por favor, comece a seguir também nas outras redes sociais para a gente poder interagir. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, não deixe de conversar comigo pelas minhas redes sociais para que a gente possa ter uma comunicação mais próxima e de repente resolver problemas aí que você tenha e que você não está conseguindo captar de fato ou suas dificuldades, tá? Então, vamos seguir aqui a lógica dessa construção que nos permite, por meio desse sistema de avaliação, ter uma segurança. Por que eu tenho uma segurança? Porque ela consegue ali me direcionar para ter uma certeza no momento que eu tenho algum tipo de dúvida sobre a evidência. Então, poxa, será que isso funciona? Será que não funciona? Será que eu posso aplicar na realidade? Será que eu não posso? O sistema Grade vem para nos ajudar com esse tipo de segurança, porque tem critérios bem estabelecidos para a gente conseguir avaliar. Alguns critérios que existem dentro dessa construção estão relacionados com a meta-análise que eu já falei. Então, por exemplo, com alguns conceitos como heterogeneidade estatística, que é a forma de mensurar ali a diferença dos estudos e é apresentada por meio de percentual. Também tem uma pergunta que é relacionada com a evidência indireta. O que é isso? Às vezes não conseguiu conduzir um estudo diretamente sobre um determinado tema, mas tem algo muito parecido e aí isso gera uma evidência indireta. E será que a gente consegue aplicar esse raciocínio para outras questões? E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque estudos com evidências indiretas rebaixa a qualidade da evidência científica. Então a gente começa a ter que observar esses detalhes. Se tem algo que se chama viés de publicação, ou seja, a ausência de estudos publicados sobre aquele tema, existe um critério estatístico que a gente pode adotar para conseguir aplicar essa avaliação. Então, também se tem isso, pode impactar na qualidade da evidência. Outro ponto importante, que já tem vídeo aqui no canal sobre isso, que se chama ali o risco de viés, que nada mais é do que a capacidade de distorção dos estudos originais que foram incluídos na revisão. Então a gente precisa ter esse cuidado também de avaliar se esse risco de viés traz algum tipo aí de prejuízo dentro dessa avaliação. Porque se eu tenho estudos originais com alto risco de viés, a qualidade da minha evidência certamente será muito baixa ou baixa, porque eu já tenho distorção lá na fonte, lá onde eu estou construindo aquele dado e aquela informação. Então é essa segurança que a gente vai conseguir cultivar, que a gente vai conseguir aplicar dentro desse nosso processo avaliativo. Agora, um outro ponto importante é que, por meio do sistema Grade, você tem um requisito de recomendação, que é o que a gente fala de força da recomendação. E aí essa força da recomendação é o ponto estratégico que você aprende a decidir se aquela recomendação, se aquela evidência científica, ela pode ou não ser levada para sua prática clínica ou prática profissional. Então é neste momento em que a gente consegue avaliar qualidade e força de recomendação que nós vamos pensar, poxa, realmente isso é interessante para aplicar.
pode ser um caminho, pode ser algo que me ajude a ter esse direcionamento mais prático, mas de repente pode ser que não. Então, você usar a revisão sistemática e ter essa visão crítica da informação vai te ajudar dentro do seu dia a dia, dentro do seu consultório, dentro da sua prática profissional, onde você esteja. Então, aqui a gente precisa fortalecer que se eu tenho critérios objetivos e que tem estudos quantitativos que me mostram ali de alguma forma que eu posso ter um problema, que eu posso ter algo realmente complexo dentro desse processo, eu preciso ter cautela para aplicar isso. E a gente vê muito em diversas áreas da saúde aí, e múltiplas do conhecimento, essa prática sem evidência. E dizendo por aí que existem muitos estudos científicos e que na realidade são estudos de baixa qualidade, são estudos que não dá para a gente aplicar verdadeiramente. Então, a ciência, ela tem muitas informações, mas esse julgamento precisa ser feito e ele deve ser feito pelo leitor. Então, se você tem essa dificuldade, você precisa começar a desvencilhar esse processo e enxergar além do horizonte. Não basta entrar numa base de dados, localizar um artigo científico e falar que isso é o suficiente para você tomar uma decisão. Você precisa entender sobre as ferramentas que balizam essa tomada de decisão, como o sistema GRADE, por exemplo, e além disso, você precisa entender os aspectos para a interpretação adequada dessa informação científica. Então, se você consegue ter esse discernimento, você vai conseguir fazer um julgamento mais crítico da informação. Agora, tem um outro ponto muito interessante, muito importante, que é a capacidade de replicar o resultado. Então, quando nós tomamos uma decisão fundamentada em uma revisão sistemática, facilmente você pode reproduzir aquilo. Você consegue replicar aquela informação, aquela construção científica de uma maneira muito mais clara e objetiva. E o mesmo se aplica quando eu estou pensando em qualidade da evidência. Por quê? Como os itens são extremamente claros, se você tem uma revisão sistemática que for bem conduzida, mas você pode desconfiar da qualidade daquela evidência, você pode adotar os critérios previstos ali no GRADE para realmente avaliar a qualidade daquela evidência, fazer um julgamento crítico. Mas cuidado, para o julgamento não ficar no campo clínico. Ah, mas por que não fez tal questão clínica, mas por que não fez tal avaliação? Lembrem-se que quem conduz a revisão sistemática está ali unindo os estudos e que cada autor tem um estudo diferente. E essa falta de padronização pode gerar distorções, pode gerar ali o risco de viés, alterar o risco de viés conforme a maneira de mensuração desses resultados, mas você precisa ter claro será que os critérios adotados foram robustos, que possa me levar ao mesmo caminho de resultado final, de desfecho final? Então, essa reflexão a gente vai trabalhando dentro da lógica científica para a gente conseguir aplicar aquele resultado, aquela avaliação. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar uma fratura, ela pode ser diagnosticada por meio de um exame de imagem. Existem vários exames de imagem que podem ser aplicados para isso. Será que o estudo que usou o exame de imagem A e o estudo que usou o exame de imagem B conseguiram obter a mesma resposta, que era saber se teve ou não a fratura? Então, essa avaliação, esse discernimento, essa sensibilidade, a gente precisa ter na hora de avaliar. Mas o que a gente consegue perceber é que, com essa clareza do ponto de vista clínico, eu consigo avançar para o ponto de vista metodológico, para o ponto de vista científico, como eu consigo ter esse meu raciocínio aplicado a um estudo quantitativo, a um método rigoroso. Então, eu preciso ter aliado aí as duas construções, tá? E não somente a parte clínica. E eu falo isso porque muitas vezes, quando eu estou por aí ministrando aulas, especialmente na pós-graduação, e tem muitos profissionais da clínica, eles chegam e falam, não,
mas isso não tem sentido, não tem sentido biológico, não tem plausibilidade, o mecanismo não é assim. O diagnóstico pode sofrer inúmeras variações, mas o caminho te leva para que você consiga avaliar isso. Então, os estudos epidemiológicos vêm para quê? Para a gente começar a entender a repetição desses eventos nas populações. E quando a gente pensa em uma revisão sistemática, a gente está pensando em quê? Revisão sistemática com meta-análise que precisa vir desses estudos epidemiológicos com essa robustez, pensando no coletivo e não no individual. Por quê? É o quantitativo, o coletivo que consegue me mostrar o quanto de efeito colateral pode ter uma determinada intervenção. Porque às vezes um indivíduo muda de característica em relação ao outro, mas um grupo a gente começa a perceber que isso pode realmente gerar aí essa consequência de um efeito colateral e isso pode impactar na hora da gente aplicar dentro da nossa realidade prática. E aí esses itens que são considerados para classificar a evidência, eles são extremamente transparentes e por ter essa transparência fica mais fácil de você conseguir replicar isso que foi feito pelo autor do artigo. Então é muito importante que a gente consiga ter essa avaliação prática. Então, para que serve o grade, né? Que é esse sistema de avaliar a qualidade, da gente conseguir aplicar isso na nossa realidade, da gente conseguir gerar essas transformações. Para a gente pensar se aquela revisão sistemática tem uma boa evidência científica, e eu reforço aqui mais uma vez para a gente não confundir qualidade da evidência científica com qualidade metodológica, são quesitos diferentes. Então, decida primeiro se a revisão sistemática ela é boa para depois você considerar a qualidade da evidência científica dessa revisão. Esses detalhes são importantes. Também para fazer uma avaliação de tecnologias, e tecnologias aqui eu não estou falando da questão mais operacional, computador, relacionado com esses aspectos da modernidade. Tecnologia é tudo que vem de diferente e de novo que pode ser aplicado. Então, a tecnologia pode ser uma terapia manual, pode ser um medicamento, pode ser uma cirurgia por robótica, tá? Então, a tecnologia aqui, quando a gente pensa nessa esfera do grade, é tudo que pode gerar uma transformação, uma nova técnica, uma nova substância que pode facilitar ali, de algum modo, a recuperação do indivíduo ou que pode ser usado de maneira muito lógica dentro do nosso dia a dia. E a gente precisa avaliar essas tecnologias para decidir a incorporação dessas tecnologias de maneira prática. E também para determinar diretrizes, porque as diretrizes elas nos ajudam a entender o que de fato é bom ou não. Então, muitas pessoas hoje ficam muito vinculadas às diretrizes das associações, de diversos órgãos ou dos conselhos de classe e acaba não entendendo o que está por trás disso. Mas cuidado, que nem todo mundo que fomenta ali e aplica, recomenda uma diretriz, também tem esse discernimento claro desse processo, tá? De construção da qualidade ali da evidência científica. Então não fica muito preso somente ao fato do que uma associação disse, sem você ter essa clareza do que é essa construção de qualidade da evidência. Então, por exemplo, tem muitos conselhos de classe hoje que fazem recomendações que não tem nenhum embasamento científico, não tem nenhuma sustentação. E aí a gente precisa ter muito cuidado. As associações elas são muito mais sérias durante esse processo e tem muito mais cuidado na hora de fazer uma recomendação. E aí por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente vem com o discurso de que foi o conselho de classe que recomendou, eu posso fazer. Foi o conselho de classe que trouxe essa informação, é possível fazer. O conselho de classe diz que tem uma evidência científica. E aí a gente acaba caindo nesse problema de querer aplicar algo, querer fazer algo que não tem robustez científica. Então, tem independência
independência, tenha autonomia, aprenda a avaliar criticamente, aprenda a buscar as evidências da maneira correta, aprenda a ter esse discernimento sobre a qualidade da informação. E para isso você precisa entender quais são esses critérios que são aplicados e formulados para você conseguir, de fato, fazer essa construção científica de uma maneira mais assertiva. É muito interessante quando a gente consulta com um profissional que transmite essa segurança sobre o que tem na evidência científica, o que é uma prática baseada em evidências, o que eu consigo de fato construir sem ser arbitrário e sem o discurso, porque eu tenho muitos anos de experiência, tá? Você pode ter 50 anos de experiência e ela é interessante, claro, obviamente, mas não é o único processo que te ajuda a tomar uma decisão. Você precisa ter um embasamento científico. E aí esse discernimento é o que a gente tem que aprender a aplicar, é o que a gente tem que aprender a fazer. Então, é claro que se você quiser fazer uma cirurgia, você vai buscar o cirurgião que tem a melhor precisão da técnica para fazer aquilo. Mas você também deve buscar um cirurgião que tenha esse discernimento científico para não ficar ali replicando informações que já não são úteis de maneira muito clara, que já estão desatualizadas, recomendações que já não são mais aplicadas, e aí a gente começa a ter essa segurança maior no profissional. E na clínica, então, é que a gente precisa estar mais atualizado. Anny, você está falando muito para a área da saúde, mas esses direcionamentos aí são para diversas áreas. Se você é da área de biológicas, da agronomia, da veterinária, se você é da área de tecnologias, tudo isso você precisa pensar nessa aplicabilidade, na qualidade da informação, no método científico, na robustez, para não ficar num discurso de evidências científicas que não são boas. E aí, com isso, a gente gera uma série de problemas, tá? Então, esse tipo de cuidado a gente precisa ter. Agora, um erro fatal que as pessoas cometem é considerar evidências científicas que não são de boa qualidade e achar que isso é uma verdade. Não leia evidências científicas que são ruins. Não, mas como é que eu vou saber se a evidência científica é ruim? Se você já leu o objetivo e o método é cheio de falhas, termine por aí. Você tem que ler o método do trabalho. O método ele tem que ser transparente, ele precisa estar ali de maneira clara para quem está vendo. Então, se no método já tem falhas importantes, você já vai descartar esse estudo. Você já vai parar ali imediatamente de ler aquele trabalho científico. Então, você considerar a evidência ruim é você arruinar a sua carreira com ciência mal feita, porque em todos os lugares existem bons profissionais e existem profissionais ruins. E se você não tem essa clareza da informação, você vai estar no rol de profissionais ruins, porque vai ser muito bom na técnica, mas não é bom no julgamento científico. Então, cuidado com esse tipo de avaliação, com esse tipo de discurso e com esse tipo de crítica. E falar também em um discurso de que, mas o meu paciente está com dor, está com determinada situação, o que eu vou fazer? Você vai fazer o que já está ali consagrado na literatura. E o que é novidade, você precisa aprender, precisa refletir, precisa criticar a evidência para realmente tomar a decisão de aplicar aquilo ali verdadeiramente. Então, esse tipo de cuidado é extremamente importante. Então, essa classificação do grade, ela é feita em 4 categorias hoje, tá? Muito baixa, baixa, moderada e alta. E ela é ali influenciada por critérios estatísticos, critérios metodológicos, tá? Critérios metodológicos dos estudos originais estão ali envolvendo o risco de viés, que aí existem inúmeras ferramentas para a gente avaliar. O risco de viés, ele vai alternar
conforme o tipo de ferramenta e o tipo de estudo que você for avaliar. Além disso, tem critérios estatísticos que estão diretamente relacionados com a meta-análise. Por isso que a meta-análise é tão importante, mas não dá para a gente inventar uma meta-análise dentro de um trabalho científico se a gente não tem dado no artigo original, tá? Então não tem que ter sofrimento porque uma revisão sistemática não tem meta-análise. Porque paciência não tem automaticamente a evidência científica já vai ser muito baixa, porque tem uma série de itens ali relacionados com a meta-análise. Agora, se tem uma meta-análise, aí a gente tem uma grande chance de ter uma qualidade de evidência baixa, moderada ou alta. Tá? Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre esses pontos, sobre esses critérios estatísticos, para a gente conseguir, de fato, classificar essa qualidade da evidência. Um outro ponto é a classificação da recomendação, que isso envolve o quê? Envolve o discernimento científico e o que a gente viu de qualidade da evidência de maneira objetiva, junto com a aplicabilidade prática na clínica, e aí eu vou olhar para essa força de recomendação unindo essas duas visões, não só a clínica, não só a ciência, as duas, para recomendar se isso pode ser feito de fato. E aí existem uma série de outros critérios, como custo, efetividade, como incorporação disso na prática, como a avaliação de fato da segurança. Então, existe uma série de detalhes que são ali observados durante esse processo. Então, você vai classificar essa recomendação como forte, fundamentada na evidência científica, nesses itens, e também ali dentro da sua prática clínica, ou como fraca, tá? Então, é um mix de informações que a gente vai aplicar para tomar uma decisão de fato. E aí, onde é que a gente acha esse sistema GRADE para fazer essa avaliação da qualidade dessa evidência científica? No site Grade Pro, você pode consultar, pode aplicar, e nesse site Grade Pro você vai conseguir avaliar todos esses critérios, você vai fazer o seu login, vai acessar e a partir disso vai aplicar todos esses critérios de avaliação para definir se a evidência científica ela é de baixa, muito baixa, baixa, moderada ou alta qualidade, se a gente parar para pensar também, e a força da recomendação. Agora deixa eu te dizer, se você não me segue aqui ainda, por favor, comece a seguir, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com muitas pessoas. E eu estou disponível em todas as minhas redes sociais para a gente bater um papo sobre evidência científica, revisão sistemática, análise de dados e como levar isso para a sua prática. Então, até a próxima!